Fala, turma, capítulo 1028 de One Piece. Eu vou trazer algumas coisas ali que eu achei mais importantes ou que me chamaram mais atenção no capítulo, tá? Não vou falar de tudo o que aconteceu. É mais uma análise aqui para alguns pontos do capítulo para eu montar uma possível análise ali no final, né? Então, a gente tem ali no capítulo de início o pessoal ali da CP0 que está em um ano numa ligação e eles estão conversando com alguém ali falando sobre o que está acontecendo em um ano, como que está o cenário. Aí eles até falam, né, que a batalha ali começou. Falam não, acho que eles só mostram ali nos cardzinhos que a batalha começou lá com uma diferença discrepante de 30 mil do lado do Kaido contra 4 ou 5 mil do lado dos samurais. E no momento atual são 12 mil do lado do Kaido contra 8 mil do lado dos samurais. Então tá mais equivalente ali, mais equiparado à batalha. Só que mesmo que os números estejam bem parecidos, as pessoas ali que estão no telefone, né, o lado da Cyberpool com a pessoa do outro lado, eles acham muito improvável que o Kaido vai cair. Só que se isso acontecer, eles têm uma ordem de que o governo mundial vai anexar o ano, né? Então, isso já acho. Pode ser que eles realmente tentem fazer isso, só que isso muito provavelmente não vai acontecer, porque o Luffy tá lá. E sem contar toda a história ali que o Luffy já tem com os samurais, né? Putz, eles estão desde de Punk Hazard lá juntos, né? E sem contar o pessoal de Zou, Momonosuke, a Yamato, a Otama. Então, putz, o Luffy criou uma conexão ali com a galera de Wano muito forte. Então, dificilmente ele vai permitir que o governo mundial anexe a Wano. Então, aí já vai ter um conflito, né? Do governo mundial querendo anexar e o Luffy não aceitando isso, né? E depois de alguns quadros ali a gente vê que quem tá do outro lado do telefone é o Rob Lucci, né? Pra quem não lembra, ele é o cara que raptou a Robin lá no arco de Water 7, né? Que daí foi pra Enies Lobby. E ele tá lá querendo captar a Robin de novo, né? Então isso é outra coisa que dificilmente vai acontecer. Só que vale lembrar que tá todo mundo numa batalha, a gente não sabe o que vai acontecer com todo mundo, né? Então pode acontecer várias coisas ali, né? Mas vamos seguir para os outros acontecimentos do capítulo, aí no final a gente fala um pouco mais sobre isso. A gente tem também lá o Momonosuke tentando lidar com o Onigashima. A Yamato saiu ali para tentar cuidar dos explosivos, né? Mas ele tá lá sozinho. E é engraçado pensar que às vezes a gente esquece, né? Porque a gente acompanha o mangá e tal, e daí a gente vê o Momonosuke lá no dragãozão gigantão mordendo um Yonko, e a gente acaba esquecendo que ele tem só 8 anos de idade, né? E se for pensar, ele tá com uma responsabilidade muito grande nas costas, né? Que ele tem que impedir que o Nigashima chegue à capital das flores, porque se chegar lá e cair, todo mundo que tiver ali vai morrer, né? Então imagine a pressão que ele tá sentindo, né? A pressão que uma criança de 8 anos está sentindo. E toda aquela insegurança dele, o medo, ele tá tendo que engolir tudo que ele é naturalmente, né? Porque ninguém muda do dia pra noite, né? Então ele tá tendo que engolir tudo que ele tá sentindo para tentar lutar contra isso, né? Então aqui vale ressaltar que o Momonosuke tá num processo de crescimento muito acelerado, né? Mas beleza, o próximo ponto ali interessante do capítulo que eu achei é ali a batalha do Queen com o Sanji. O Queen fica ali insistindo pro Sanji usar o traje, não sei o que, e o Sanji se recusa, né? Aí eu não sei se ele recusa porque ele não quer usar, tipo, ele tem medo de usar porque ele tá sentindo alguma coisa estranha no corpo dele, ou sei lá, talvez ele tenha usado antes porque era a única solução e, tipo, ele tava colocando o plano lá dos samurais acima dele, né? Então ele vestiu o traje para não ser identificado lá naquele começo, né? E talvez ele, como agora ele não precisa fazer isso, ele fica meio relutante em colocar e começa a pesar o orgulho, né?
Só que pode ser também porque ele tem medo de que o traje esteja mexendo com ele, né? Porque já faz alguns capítulos que ele reclama que o corpo dele tá estranho e tal. E dessa vez ele tá sentindo mais, né? Então o Queen tá ali insistindo, eu queria ver do que você é capaz, quero que você me mostre o que a tecnologia do Judge é capaz e tal. E o Sanji tá ali, né? Putz, tô sentindo o corpo estranho e o Queen acerta um golpe nele, que ele meio que engana todo mundo ali no capítulo, né? Todo mundo que tá ali presente fica assustado com o que acontece, que ele... É como se ele separasse o corpo dele e virasse uma cobra, né? Só que por ele conhecer de tecnologia, ele ser um ciborgue, ele não morre, por exemplo. Que se fosse alguém normal, não poderia fazer isso, mas como ele é um ciborgue e consegue modificar o corpo dele, ele conseguiu fazer isso. Então ele enrola o Sanji num golpe ali de uma cobra, né? Lembra muito o golpe de, sei lá, de qualquer cobra aí que se enrola no corpo e aperta, né? E ele começa a falar, esse é um ponto interessante, um ponto importante de lembrar, que ele fala que muitos dos mestres, né? Ele não fala nem usuários, ele fala mestres de hack não aguentaram essa pressão que ele faz, né? Então, mesmo o cara utilizando o hack do armamento e o cara sendo um mestre nisso, ele teve muito ferimento no corpo dele, né? Os ossos quebraram, órgãos internos machucados, e ele até fala que é irreversível, muito possivelmente fatal, né? E depois que acontece lá umas bobeiradas lá, que daí o Sanji acaba escapando, e é nesse momento que o Sanji tá vivo ainda, sabe? Ele não tá com todo aquele dano que o Queen achou que ele ia ter. Ele tá meio torto ali, com os ossos quebrados, só que ele tá andando e tá falando e tal. E engraçado que ele volta ao normal, sabe? Então ele tá... Parece que despertou, nesse momento, despertou o fator linhagem dele, né? Então a, a regeneração dele ficou muito mais rápida e o corpo dele ficou muito resistente, né? Então, a gente até finaliza o capítulo ali com o Queen dando uma espadada nele, né? Ele dá uma espadada e a espada quebra. Só que, tá, agora vamos falar um pouco disso, né? Eu acho que o Sanji, ele tá forte, tá muito mais forte do que os irmãos dele, porque eu entendo que quando os irmãos dele tiveram um fator linhagem desperto, eles estavam com um corpo de criança. E um corpo de criança é menos resistente do que um adulto. Então eu acho que esse despertar ele intensifica as habilidades naturais da pessoa, né? Então, como o Sanji está despertando depois de adulto e ele já ser um lutador, né? Entre aspas, um lutador, eu acho que ele teve tempo de amadurecer muito o corpo dele. E agora o fator linhagem despertando multiplica esse condicionamento físico que ele já tem, sabe? Então por isso que, cara, ele levou 2 golpes de uma das calamidades, golpes mortais, e ele saiu praticamente ileso, né? Então, se a gente lembrar lá de Holy Cake, que o próprio Sanji derrota facilmente lá, nem, derrota fora das cenas, inclusive, né? Que ele bate no irmão mais novo dele lá, que eu acho que era o Yonde, não tenho certeza. Que ele humilha uma mulher lá, ou bate nela, não lembro, e ele acaba batendo no irmão. E imagine, o Sanji naquela época bateu no irmão, que provavelmente ele não deve ter batido assim, não foi nada super sério, mas foi lá e nocauteou o irmão. E agora agora o Sanji leva, isso que os dois têm um fator linhagem, comparando os dois com a linhagem desperta, né? Lá o Yonde foi derrotado pelo Sanji e agora o Sanji tá levando o golpe de uma calamidade que é quase um subcomandante de um Yonko. E, cara, ele nem, tipo, ele não tenta se defender, ele só recebe e fica de boa, sabe? Então, cara, eu acredito que o Sanji superou todos os irmãos dele e tá com uma resistência física absurda, além da regeneração que ele tem, né? Porque ele não foi só... Foi durante o despertar ali que ele levou um golpe da pressão ali do Queen e regenerou, né? Então, isso é um ponto. Eu acho que ele superou os irmãos dele por conta dele despertar depois de ser adulto. Talvez o Judge não tenha levado isso em conta, né? Quando fez os experimentos. Ah, agora, falando um pouco da Cip Zero, né? Ah, eles estão lá com o plano de que se o Kaido cair, eles vão invadir, né? E eles querem também raptar a Robin, mas eu não acho que isso vai... Quer dizer,
Eu não acho que vai acontecer, mas eu tenho duas linhas de teoria aqui, ou de raciocínio que pode acontecer, né? A gente viu lá que tem 4 navios de guerra se aproximando e provavelmente o Rob Lute está ali no meio. Mas o que pode acontecer, né? Vamos pensar em dois cenários. O que a Cyberpool consegue invadir e a outra que a Cyberpool não consegue. Então, o cenário que a Cyberpool não consegue talvez seja um desfecho ali até para o Momonosuke, porque ele vai estar segurando o Onigashima e ele vai ter que jogar isso em algum lugar, né? Então, não sei se isso aconteceria, né? Porque dependeria do Momonosuke perceber que os caras estão chegando, ou por coincidência jogar eles estarem lá, mas jogar o Onigashima no mar e não aterrissar em terra firme, né? Mas isso é uma opção. Talvez o Momonosuke jogue lá e acerte os caras, e os caras não conseguem invadir. E outra linha é que a Cip Zero consiga invadir. O que poderia acontecer, né? Provavelmente o Luffy e o Zoro vão estar destruídos, né? Porque o Luffy já reviveu umas 3 vezes. Não acho que agora ele consiga, porque ele realmente é a batalha final, né? Dele contra o Kaido. E o Zoro já tomou o remedinho milagroso dele lá para voltar para a luta, né? Então, cara, ele já deve estar sofrendo ali para lutar com o King. Então eu não consigo ver ele participando de uma terceira batalha, né? Então provavelmente ele vai lutar contra o King e vai morrer. Morrer no sentido figurado, né? Porque ele vai ficar inconsciente, não vai conseguir se mexer mais. Até porque o remédio lá diz que o efeito colateral é que o dano recebido lá vai vir milhões de vezes mais, né? Não lembro exatamente o fator. Mas o Zoro tá fora de questão. O Luffy, eu imagino que vai estar também, porque, se eu não me engano, quando ele lutou contra o do Flamengo, ele ficou uns 2, 3 dias dormindo depois da batalha. Então, acho que o Luffy também tá fora de questão. Aí, o que eu acho que pode acontecer é que o Sanji derrote o Queen e consiga conter ali os avanços da CP0, né? Mas aí, isso eu acho que depende um pouco de que efeito colateral que vai ter no corpo dele estar despertando agora. Pode ser que ele entre numa situação parecida ali do Luffy, que vai ter que descansar, tipo, o rebote de ter despertado e que ele vai ficar com o corpo ferrado e tem que descansar para recuperar. Mas se isso não acontecer, eu acho que o Sanji poderia até enfrentar o Rob Lute e derrotar ele, né? Mas eu acho que isso pode acontecer, né? Mas qual que seria a outra opção além do Sanji? Porque todos os outros Mugiwaras lá, eles estão cansados já, eu imagino. Os únicos que não tiveram essa luta foram o Sop e o Brook. Então pode ser que o Sanji, o Brook e o Sop façam a frente ali contra a CP0. Mas também tem a possibilidade da Grande Frota chegar, né? Porque se a gente lembrar lá de Marineford, quando o Luffy percebe o Vibrecard lá do Ace, o Ace ainda tá preso, né? Ele não tá sendo torturado nem nada assim, né? Então, pode ser com esse estado super cansado do Luffy, cheio de dano que ele tomou de todo esse trajeto aí, possa chamar a atenção da Grande Frota e eles acabarem indo para lá, né? Ou pode ser que eles já estão indo desde o primeiro confronto deles, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu não sei se a CP0 vai conseguir raptar a Robin, sabe? Eu acho que eles vão tentar. Talvez eles consigam capturar ela ali, mas eu não sei se eles vão conseguir sair de Wano. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei. Então eu vejo 3 caminhos. Ou a CP0 não consegue invadir porque o Momonosuke vai jogar o Nigashima neles. Ou eles vão invadir e Sanji vai segurar eles. Ou eles vão invadir e a grande tropa vai aparecer. Eu acho que esses 3 cenários podem acontecer, sabe? Agora a gente vai ter que esperar aí mais 2 semanas, né? Porque semana que vem não vai ter capítulo. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham. Você acha que alguma dessas teorias aí que eu falei faz sentido? Ou o que você acha que vai acontecer? Comenta aí pra mim. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí que eu vou tentar tá trazendo aí análise do capítulo de One Piece toda semana que tiver capítulo. Além de trazer outros vídeos aí pra vocês sobre animes, tá? Então, beleza? É isso aí, valeu!